Eu sou formada em Biologia pela UF, tenho mestrado em Fisiologia com foco em Neurociências. Vou começar então falando sobre a origem da vida, a partir de um ponto de vista da biologia, e aí a galera aí da química complementa, e a gente vai conduzindo isso daí, perfeito? Bom, então, a origem da vida, ela é um tema instigante para todos nós, todos que estamos aqui, né, e para a ciência, discutindo isso, e só que ela ainda traz muitas lacunas, né? A gente ainda não tem completa cronologia de como que isso acontece. Aproveitando que eu estou aqui entre químicos, a biologia ela é preocupada em estudar a vida. Então, a partir do ponto de vista da biologia, a gente vai então tentar definir a vida, o que é um tema complexo. Tanto vem a filosofia, vem a religião, vem outras áreas para falar da vida. Como é tão complexo definir a vida, então a gente reúne características que constituem o ser vivo. E algumas delas são, a primeira, a presença da célula a partir da teoria celular, que, claro, tem as controvérsias também por conta aí do vírus, né, que não tem célula, então que ponto que ele está, mas não é tema da live de hoje. E a questão que eu trago é que o ser vivo é composto por uma série de elementos que também fazem parte daquilo que não é vida, né? Então os elementos são os mesmos. A gente tem aí na Constituição o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, e isso tudo organizado de uma determinada maneira vai formar as macromoléculas que formam os seres vivos. E a gente tem então os lipídios, as proteínas, os carboidratos, os ácidos nucleicos. E a única questão que eu posso trazer é: se temos elementos tão próximos associados ao que não é vida, daquilo que é vida, como que a gente pode falar então do ponto de partida para falar, a partir desse momento é um ser vivo? Se inclusive o próprio vírus, né, fica nessa controvérsia e na briga da ciência para dizer é ou não é vida, porque ao mesmo tempo que ele tem capacidade de evolução, ele tem material genético, ele tem essas características, ele não tem célula, ele não tem metabolismo próprio. Então a gente parte a vida a partir da célula, a unidade básica da vida, que ainda que o vírus possa ser ou não considerado vida, ele depende de uma célula para existir. Então esse é o ponto. E aí eu vou falar um pouco mais aí sobre quais são as hipóteses que a gente tem. A gente fala em hipóteses porque não é nada ainda afirmado como uma teoria que no senso, fora do senso comum, é algo com evidências. Então, sobre as hipóteses sobre a origem da vida. Hércules, Francesco, Kelly, contribuam aí com o que vocês acharem pertinente. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito da ideia de metabolismo primeiro, né, da hipótese de metabolismo primeiro. E eu gosto muito da visão de um cara que era chamado de Morovitz, né? Acho que era Aaron Morovitz, mas eu não tenho certeza. É Aaron Morovitz, exatamente. E no livro dele, ele basicamente ele fala da vida como uma espécie de extensão da geoquímica da Terra. Então ele diz que basicamente a vida seria um jeito de dissipar algumas instabilidades geoquímicas que existem. Mas enfim, bem viajado. Se tiver coisa que quer contribuir. O que é interessante, né, que o Francesco fala, é que dentro da maior parte, principalmente dos químicos, dos físico-químicos, a vida, né, quando você tem uma quantidade X de energia, com a quantidade X de componentes, independente de onde nós estamos falando, ela começa a ter um fator de possibilidade, né, de haver ou não. Mas também, quando a gente fala de vida, a gente é muito preso ao que a gente conhece aqui, né, aqui agora como vida também. O pessoal da astrobiologia, né, tem um outro sistema para trabalhar o que poderia ser vida, por exemplo, algo vivo, diferente de tudo da Terra também. Então tem esses outros conceitos que são abordados por aí, até mesmo com a possibilidade da vida inorgânica. Então a vida realmente é um aspecto bem amplo até para a própria classificação. E é uma coisa muito legal, mas o que o Francesco né, trocou ideia e quis falar, que eu achei muito legal também, é que alguns químicos e fisicoquímicos pensam que a vida ela é naturalmente um produto termodinâmico, ou seja, isso, o processo foi ocorrendo
que haveria também, por exemplo, a condição de ser mais vantajoso. E a vida, ela também tem uma característica interessante, que ela extrai, né, minerais da parte de baixo da Terra e leva para a parte de cima. É uma coisa muito legal. Então você tem a vida como um processo de transformação geoquímica também do próprio planeta, ou seja, de uma distribuição que o Francesco quis falar ali. E é muito legal, a gente observa isso hoje, né, que a vida faz esse processo, tanto no metabolismo de algumas bactérias, quanto o ser humano em processos industriais que a gente vê hoje em uma escala maior. Então você vê um processo de extração, né, de metais da Terra, e a vida faz isso. É por isso que a gente consegue ver, por exemplo, em alguns momentos, né, você volta no tempo e sabe, até aqui a gente pode garantir que tinha vida. Por quê? Porque tinha algumas características desse tipo, desse jeito. Também sabemos a atmosfera, mais ou menos, como é que se distribuía, como é que era a concentração de certos elementos, porque tinha certa distribuição regular. Então, digamos que o mundo acabasse hoje e ficasse só nós aqui. Seria muito, mas muito fácil de descobrir que havia vida na Terra, mesmo sem sobrar nenhuma molécula orgânica de todos nós aqui. Por quê? Porque você mudou toda a geoquímica do planeta. Ou seja, rastros de que algo assim fez essas coisas que não foi vulcanismo, que não foi tectonismo, que não foi furacões, que fez essa modificação, que trouxe, como por exemplo, a quantidade muito grande de chumbo dentro do cimento, e fez prédios com grandes alturas e tudo mais. Então isso seria claro, mesmo se a vida, né, sumisse da Terra, como eu digo, e não sobrasse nenhuma molécula orgânica, um tecido mole que fosse registro da vida. Então é muito legal quando a gente aborda a vida, e como eu sempre fico de olho muito na astrobiologia, eu sempre tomo cuidado no conceito da vida, porque é algo muito amplo, segundo o que o que a gente aborda. E agora o pessoal da astrobiologia já está com outra. Eles estão achando que nós não encontramos nada antes, que na verdade nós estávamos muito apegados à questão de vida aqui na Terra. Então agora eles estão mudando até mesmo a própria abordagem, e essa abordagem está mudando por quê? Pela coisa que o Francesco falou aqui, metabolismo primeiro. Porque agora processos inorgânicos, né, podem gerar moléculas orgânicas. Isso gera duas coisas estranhas. Então quer dizer que se você avistar moléculas orgânicas, até mesmo como piruvato, num planeta, não indica que tem vida. Por quê? Porque o piruvato pode ser catalisado por fontes minerais, na presença, por exemplo, de moléculas pequenas, até mesmo como metano, hidrogênio, CO2, hidrogênio, você consegue fazer isso com catálise mineral de ferro e níquel. Então, as bioassinaturas que antes poderiam ser fortes, hoje, na verdade, já podem perder valor. E, ao mesmo tempo, a gente começa a mudar as perspectivas do que poderia ser vida também. Acho isso muito legal e muito interessante, o assunto massa, né? Bacana, seria isso que eu ia contar.